Deputada Tabata. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, senhor ministro, senhor presidente da comissão. Eu queria pular um pouco da parte que os deputados já trouxeram de forma tão brilhante sobre os desmandos, as polêmicas, as demissões, tudo que a gente está acontecendo, porque eu acho que isso não faz com que a conversa vá um pouco adiante. Mas eu acho que é importante trazer um pouco do questionamento que o deputado Felipe Rigoni trouxe e tornar isso um pouco mais claro, dar foco para o fato de já terem se passado 3 meses, ministro. Em um trimestre, não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com 2, 3 desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Isso daqui é uma lista de desejos. E eu quero saber onde que eu encontro esses projetos, quando cada um começa a ser implementado, quando serão entregues, quais são os resultados esperados. São 3 meses, a gente consegue fazer mais do que isso. E uma segunda pergunta fala um pouco sobre o aparelhamento ideológico do Ministério. Eu não vou ficar discutindo fumaça, não vou ficar falando que sou contra escola sem partido, etc., porque eu sou contra, mas não acho que é isso que importa. A gente precisa de profissionais preparados em gestão, educação. Se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, como cientista política, como ativista pela educação, é que o maior desafio que a gente tem não é ficar fazendo lista de desejos, não é criar objetivos, é implementar de fato. E a gente não implementa sem um corpo preparado, sem pessoas que têm experiência. E não dá para acreditar que uma troca tão constante do alto escalão, que uma troca tão constante de projetos, que essa paralisia vá levar ao sucesso da educação brasileira. A nossa educação hoje, por experiência própria, a falta que ela faz nas periferias, ela mata. E para mim não tem coisa mais urgente do que essa, e eu esperava muito mais do senhor em 3 meses de trabalho. Muito obrigada. Neste momento não tenho à mão esses dados de execução orçamentária. E a eleição? A questão da eleição, a gente cumpre a lei. O que está na lei, a gente cumpre. Planejamento estratégico, metas, onde encontrar. Por favor, ministro, a gente está aqui esperando, é um desrespeito com o parlamento. Eu estou demonstrando só a sua incapacidade de estar nessa pasta. A senhora quer ouvir cada uma das minhas secretarias? Pode, porque são eles que têm os dados quantitativos. Senhor ministro, acho que um resumo dessas nossas 4 horas de reunião, quase, é que muitos de nós viemos aqui não esperando resultados. São 3 meses, afinal. Mas sim algum indício de que havia um planejamento estratégico, de que haviam metas, de que haviam dados, de que haviam projetos reais e não apenas uma lista de desejo. Eu também estou no meu primeiro mandato, eu também estou aqui para construir, mas saio dessa reunião extremamente decepcionada e sentindo que a sua incapacidade de apresentar uma proposta, de saber dados básicos e fundamentais, é um desrespeito, não só à educação, não só ao Ministério, não só ao Parlamento, mas ao Brasil como um todo. Cada vez que o senhor falava, vou chamar meu secretário, posso chamar não sei quem, me vinham à cabeça 2 perguntas. Como é possível gerir uma pasta tão complexa, tão grande, tão importante como é o MEC, sem conhecer os dados? Eu não conheço um bom gestor que não saiba o mínimo do que está fazendo, que não saiba nada sobre gestão. E eu me perguntava também se o senhor estudou para essa reunião, se o senhor entendeu a relevância do que está acontecendo aqui, porque para mim é extremamente importante e só se confirma o que a gente veio trazer. Quando eu vejo na lista de desejos BNCC e Fundeb juntos, que são coisas completamente diferentes, mundos à parte, eu só peço a sua humildade de ouvir as propostas que estão nessa mesa, que estão nessa sala nesse momento. A professora Dorinha trouxe propostas para o Fundeb. A gente quer um Fundeb que aumente a complementação da União, que esteja na Constituição, que espalhe boas práticas Brasil afora. Eu apresentei um projeto para criar critérios para as transferências voluntárias do Ministério da Educação, já que não há projetos no Ministério que ao menos acolha os nossos, que ao menos sente para conversar e entender o que a gente quer para esse Brasil. E eu queria concluir, senhor ministro, dizendo e perguntando se o senhor tem a mínima noção da gravidade, da seriedade que isso representa. Eu perdi meu pai para as drogas, eu perdi amigos e vizinhos para a violência, para o crime, e eu tenho plena consciência que se eles tivessem completado o ensino fundamental, se eles tivessem tido qualquer chance na educação,
eles não teriam morrido tão jovens. Quando a gente fica nessa brincadeira de fumaça, quando a gente fica nessa discussão ideológica, quando a gente não fala do que importa, porque é difícil de implementar, a gente está dizendo que sim, é ok a gente perder uma nação inteira que simplesmente nunca teve oportunidade. Eu não espero mais nenhuma resposta, eu já entendi que isso não vai acontecer. Então, a mim me resta lamentar o que está acontecendo, continuar o meu trabalho de educação, que não começa com esse mandato, e esperar que o senhor mude de atitude, o que parece completamente improvável, ou saia do cargo de ministro da Educação. Obrigada. Passo a palavra ao ministro Ricardo Vélez. Bem, se a senhora não espera nenhuma resposta, para que faz pergunta? Então, eu já respondi a várias, mas não quiseram ouvir. Das que são respondíveis, porque tem um monte de coisas que é avaliação em totalidade, tem que ir embora, é inadequado. Diante disso, o que posso fazer? A única coisa que posso dizer é que fico. Só me demito se o senhor presidente da República me pedir, se ele, que é o chefe do Estado, achar que a minha colaboração não está sendo adequada. Quero aqui, primeiramente, lhe parabenizar pela coragem, ministro. Pela coragem, porque seu colega, o ministro Paulo Guedes, não teve essa mesma coragem para estar nessa casa quando foi convidado para debater a Previdência na CCJ. Mas, como o senhor citou muito meu estado de Pernambuco, esse tipo de atitude de escorregar no dia, a gente chama esses cabas de caba frouxo. Ele foi frouxo e Vossa Excelência não foi. Vossa Excelência está aqui com coragem, principalmente por chegar e sentar nessa cadeira de frente a dezenas de parlamentares sem nenhum tipo de dado, estudo, estatística, que possa comprovar a política pública que Vossa Excelência defende. Eu daqui, sabe, ministro, olhando Vossa Excelência defender o indefensável e vendo os parlamentares lhe fuzilar com perguntas, mas me parecia um filme do Rambo. Porque o senhor só veio com a faquinha. E essa guerra aqui, a gente precisa ter informações, precisa ter políticas plausíveis e ideias que possam ser embasadas com números. Aqui não é Hollywood, ministro. Aqui a gente está no Brasil. E no Brasil, o senhor nos dá, principalmente aos alunos, um péssimo exemplo. Porque o senhor veio para a prova sem estudar. Diante disso, ministro, eu queria falar sobre essa lista aqui que o senhor nos trouxe, que o senhor considera eixos prioritários de atuação, mas, na verdade, isso é uma lista de desejos. Essa lista, Vossa Excelência traz na página 6, no terceiro ponto, a mobilização contínua da capacidade de investimentos das instituições. Nos últimos 5 anos, as universidades públicas vêm perdendo em termos de capacidade de investimento. Perdemos 28%. O corte já atingiu 90% das universidades públicas. E, para completar, o Ministério da Educação cortou 13.710 cargos, gratificações e funções da educação sem uma explicação plausível. Os gastos do governo com as universidades hoje são os mais baixos desde 2010. Essa redução, ministro, está na contramão da recente política de expansão da rede federal de ensino, que cresce desde 2009. Eu não sou do PT, mas a gente tem que reconhecer que só entre 2012 e 2016, o aumento da matrícula nas universidades cresceu 10%. Isso citando dados do censo. Para concluir, deputado. Citando dados do Censo da Educação Superior e do CIOP, do Sistema de Orçamento Público. Mas, para concluir, só para concluir, presidente, diferente dos meus colegas aqui, eu venho pedir que Vossa Excelência não entregue o cargo. Não, por favor, que Vossa Excelência fique e se agarre nesse ministério. Porque em um governo que pretere Paulo Freire a Olavo de Carvalho, não tem como dar certo. E eu, particularmente, tenho muito medo de imaginar quem pode lhe suceder. Muito obrigado. Para finalizar o bloco e a lista dos inscritos, eu passo...
Senhor presidente, senhor ministro, falaram tanto de Pernambuco aqui, eu vou até para descontrair. Quando eu vim aqui para Brasília, tem uma história que o povo conta lá em Pernambuco. Quando você chegar lá, não diga que é de Pernambuco, não, que pode parecer arrogância da sua parte. Apenas para descontrair, ministro, em função da fala que Vossa Excelência fez, mas para quebrar um pouco esse clima daqui. Mas aproveitando esse mote e já fazendo referência a isso, me apresentando também aqui a Vossa Excelência, eu tive Vossa Excelência no debate lá no Senado. Eu tive o orgulho de servir a causa da educação em Pernambuco, fui secretário de Educação do saudoso ex-governador Eduardo Campos, lá atrás, em 2007. E, de fato, Pernambuco tem resultados expressivos que Vossa Excelência já apresentou aí. Nós temos hoje, dados do MEC, a escola mais atrativa do Brasil. Lá atrás, em 2007, de cada 100 pernambucanos que entravam nas escolas, 25 largavam a escola do estado de Pernambuco. Hoje é um dado residual. 1% dos alunos entram nessa escola. A partir de um conjunto de políticas que foram implantadas de forma sistêmica, integrada e com um planejamento estratégico, que é isso que eu gostaria de realçar aqui, ministro. Em março de 2007, eu me recordo, eu, na condição de secretário de Educação, reunia o corpo gerencial da Secretaria da Educação para apresentar onde nós queríamos chegar. Onde, como, com quem, quando, os resultados. Aqui eu senti falta, ministro, me permita dizer, a palavra IDEB foi muito pouco falada aqui. O principal, eu não me recordo se foi falado, o principal indicador da educação do Brasil foi feito referência aqui, que é o orientador de toda a política estratégica. Então, quando a gente fala do exemplo de Pernambuco, para que aquilo se materializasse, primeiro, a gente tinha um governador que lá atrás, em 2007, ele provocou e disse, nós queremos Pernambuco entre os 5 melhores resultados do Brasil. 15 dias depois do falecimento dele, naquele trágico acidente de avião, o MEC anunciava, em 2014, que Pernambuco era o 4º lugar da educação do Brasil. Tinha saído da 21ª posição para a 1ª posição. Isso é fruto de vontade política. É isso que nós estamos sentindo ausência nesse momento. O governo não está colocando a educação como um valor central e estratégico. As ações e esse conteúdo que Vossa Excelência apresentou aqui reafirmam isso. Não há uma referência estratégica ao que vai ser feito com a educação. O financiamento, esse debate precisa ser feito, ministro. E Vossa Excelência não pode ficar omisso. Vossa Excelência tem um papel, Vossa Excelência é um agente político. Tem que fazer a defesa disso, inclusive dentro do próprio governo. O debate do Fundeb que está aqui, que vai ser renovado. Eu não vi Vossa Excelência defender a questão da aposentadoria dos professores. Está aí o debate da reforma da Previdência. Qual é a sua posição em relação à modificação que estão fazendo em relação à aposentadoria dos professores? Só para citar alguns exemplos. A PEC do teto dos gastos. Para concluir, deputado. Eu queria que devolvesse meu sonho, meus 15 segundos, que 5 segundos faz uma diferença aqui. Tem uma frase de Gandhi, ministro, que diz que a dignidade pessoal e a honra não podem ser terceirizados, tem que ser pela própria pessoa. Vossa Excelência está tendo a sua dignidade atacada por esse próprio governo. Avalie se não está na hora, em defesa da sua dignidade e da educação brasileira, de o senhor fazer um gesto, de fato, e entregar o cargo. Deputado. Para falar como autor, eu passo a palavra ao deputado Aliel Machado. Bom dia, senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares. Bom dia, excelentíssimo senhor ministro Ricardo Vélez, professor Carlos Decotelli. Tenho uma admiração muito grande pelo trabalho. E a equipe aqui do MEC, já nominada, peço vênia para não dizer o nome de todos, pelo tempo escasso que nós temos. Só um minutinho. Eu tenho uma preocupação muito grande sobre os últimos acontecimentos, senhor ministro. Ainda não deu para avaliar o trabalho de Vossa Excelência como um todo, porque me parece, com muito respeito que eu vou dizer aqui, que Vossa Excelência não tem controle algum no Ministério da Educação. Em menos de 3 meses, nós temos mais de 15 exonerações em cargos estratégicos importantes e 6 recuos do Ministério da Educação. Temos notícias que, inclusive, pessoas com influência no governo e fora do país acabam controlando os interesses de grupos políticos dentro do Ministério da Educação. Ontem, com a exoneração do presidente do INEP, ele expôs que em 3 meses de trabalho não houve sequer uma reunião com a equipe do Ministério.
Depois de uma determinação do senhor Marcos Vinícius, que determinou que o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, seria prorrogado para 2021, ele informou, inclusive de maneira documental, que o secretário de alfabetização, que encontra-se aqui com a gente, Carlos Nadalim, tinha autorizado. E depois Vossa Excelência disse que não tinha conhecimento, e talvez seja esse um dos motivos da exoneração do presidente do INEP. O vice-presidente da República, em declaração pública, disse que o Ministério da Educação precisava de um freio de arrumação pela bagunça lá instalada. Em menos de 3 meses, o que o senhor falou de fato ilegítima a eleição do presidente Bolsonaro, esses índices já estão em queda absolutamente drástica. E a população está muito receosa com isso que está acontecendo. Nós temos muitas perguntas, ministros. Os 13 mil cargos excluídos das nossas universidades, que já estão no estágio de sucateamento. Nós temos o problema do congelamento de investimentos pelos próximos 20 anos na educação brasileira. Nós temos um problema, hoje Vossa Excelência encontra-se aqui com a gente, e nós não temos nem o secretário executivo, que é o segundo nome da pasta, que já foi alterado 3 vezes em 3 meses de trabalho. Queria perguntar ao senhor também sobre uma pesquisa que o presidente da República disse, onde crianças que supostamente são atendidas pelo Bolsa Família, essas crianças teriam um índice de aprendizado menor do que as demais. Queria saber se o senhor teve acesso a essa pesquisa, e para concluir nos meus 15 segundos, senhor presidente, estou sem microfone. Gostaria de perguntar se Vossa Excelência tem esses números e se de fato eu entendi direito que Vossa Excelência, como nosso ministro da Educação, defende que se tenham armas dentro das escolas brasileiras, e se Vossa Excelência foi consultado sobre a alteração na reforma da Previdência, que vai alterar em muito a vida tão drástica que os nossos professores vivem no Brasil, com o tempo aumentado para que esses profissionais tão sofridos tenham acesso à sua aposentadoria. Obrigado, senhor ministro. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhor ministro, a equipe do MEC, FNDE, deputados, deputadas, senhores e senhoras. Eu não vou fazer perguntas sobre os desacertos ou da sua fala ou da gestão. Eu vou pular essa parte, até porque eu acho que não há resposta. Eu só lamento isso que aconteceu. Há 2 semanas atrás, senhor ministro, eu apresentei um projeto de lei, o 1497/2019, que pega aqueles 2,5 bilhões provenientes de corrupção que a Petrobras depositou em função da Lava Jato e coloca no Fundo de Expansão da Educação Infantil. Isso é a meta 1 do PNE. E a minha pergunta, o senhor está disposto a apoiar esse projeto? O FNDE que faria a gestão. Esse recurso está lá embargado. O senhor está disposto a apoiar esse projeto? Vocês têm preocupação com o Plano Nacional de Educação? Ele é um elemento norteador quando vocês vão definir alguma ação? Vocês dão importância a isso? Isso foi uma construção longa e penosa, discussão, conferência. Vocês acham bem feito aquele documento? E eu vejo com muita tristeza, assim, eu vi esse material, tal. Agora, essa parte desse eixo escola cívico-militar, eu até rasguei no meu papel. Sabe por quê? Vamos lá, o senhor fala que isso aqui tem baixo impacto orçamentário. Não é verdade. Essa escola é 6 vezes mais cara do que a escola em tempo integral. Isso não procede. Segunda coisa, nós temos uma crise na segurança pública do país, muito em função da quantidade de policiais para a população. Aí vai retirar os policiais da rua para botar nas escolas. Eu acho isso, sinceramente, ministro, um desrespeito aos professores, aos educadores, sabe? Eu fico triste com isso. É meu sentimento. Aí o senhor falou de educação em tempo integral. Esse seminário, o simpósio, fomos nós que propomos. Esse simpósio é para a gente tentar convencer vocês que é muito melhor, mais barato ter escola em tempo integral do que escola civil-militar. Isso vai ser nossa peleja. Que bom que o senhor vai vir aqui para ouvir relato do Ceará, onde eu fui secretário, do Pernambuco, de outros estados desse país. Então, assim, isso aqui é desrespeitoso. Nós temos 2.200.000 professores no ensino fundamental. Eu imagino, eles se sentem incompetentes. Um bando de incompetentes nas escolas desse país.
Então eu faço aqui um apelo, quase que um imploro. Vamos rasgar isso aqui do PowerPoint, assim como eu rasguei? Obrigado. Ministro de uma pasta, não se pode ter achômetro. Ninguém ali lhe cobra dados querendo que o senhor tenha um chip na cabeça. Lhe cobra dados porque a política pública se faz com dados, estatísticas, previsão e sabedoria da execução orçamentária. Eu poderia lhe perguntar do Fundeb, que agora em 2020 corre riscos sérios e envolve estados e municípios. Poderia lhe perguntar do FIES, que tem estudantes que não estão conseguindo estudar. Poderia lhe perguntar para a política dos institutos federais, que, de fato, não tem nenhuma previsão. Poderia lhe perguntar do diálogo com os secretários de educação, que dizem que não tem orientação nenhuma do MEC e nunca viram isso na história. Na história. Mas eu vou lhe poupar, porque, infelizmente, eu tenho a convicção de que, com esse ministério, nós não teremos solução. Nós vemos um desastre, um conjunto de medidas estapafúrdias por conta do seu ministério. 3 secretários executivos demitidos. Nós vemos uma medida que, felizmente, o senhor recuou diante da repercussão social, de usar o slogan de um candidato a presidente nas escolas estaduais, além de filmar crianças e adolescentes. Nós vimos o senhor se referir aos brasileiros como canibais, e mais do que isso, que a universidade pública é para uma elite. Então, não me parece que tenha muita solução a não ser o senhor, de fato, renunciar ao cargo. Se o senhor quer devolver o Brasil, que o Brasil lhe dê, por favor, faça suas malas. Vamos fazer um Ministério da Educação que se preocupe com a educação, com os técnicos administrativos, com os professores. O senhor acha que tem condição de um ministro que não pode sequer indicar alguém, porque o Bolsonaro não lhe dá nem a possibilidade de indicar alguém, seguir no cargo? Aliás, ministro, quem é o verdadeiro ministro da Educação? O senhor ou Olavo de Carvalho? Nos requerimentos e também cumprimentar todos os presentes aqui, cumprimentando o presidente da CNTE, o professor Heleno, que eu também gostaria de ouvi-lo aqui no final da nossa audiência. Para nós, ministro da Educação, sou professora há 38 anos, é muito cara a construção histórica de tudo que lastreia a educação brasileira no que se diz respeito à sua legislação, tanto no âmbito das organizações sociais, como no âmbito do governo, do Estado brasileiro, nas organizações sindicais, e a ressonância de toda essa discussão histórica no âmbito desta casa, que, na maioria das vezes, trabalhou fortemente para que a educação desse passos em direção à sua melhoria. Também para nós é muito caro que os projetos de educação construídos ao longo de nossa história sejam projetos de Estado e não projetos de governo. Então, nesse sentido, acho que o deputado que me antecedeu, o deputado Aliel, já fez menção a muitos dos desacertos desses primeiros 3 meses de governo. Eu gostaria só de acrescentar que, como professora, me desgasto muito ao ver falas agressivas, palavras chulas, quando nós nos referimos, o governo se refere a este parlamento ou entre o próprio governo, com as agressões que nada constrói e nada faz para exemplos dos nossos estudantes brasileiros. E aí, retomando a questão da educação hoje, todos os ministros que nos antecederam, e que antecede o senhor, colocaram o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado por unanimidade pelo Congresso Nacional, como referência para a gestão pública e a mobilização da sociedade em direção à educação. Ali tem metas construídas em todo o país, nas salas de aula, nas escolas, nos municípios, nos estados, com a presença de todas as organizações que representam a sociedade civil, assim como o governo que conduziu todo o processo. Então, nesse sentido, o PNE, ele lastreia e indica o nosso encaminhamento. Então, gostaria que Vossa Excelência, ao responder, dissesse como ficará o PNE, como ficará a questão do Fundeb, que o senhor rapidamente mencionou, a questão do custo aluno-qualidade, que é a nossa forte discussão, e a questão da proposta do ministro Paulo Guedes sobre a questão de desvincular as receitas, outra política muito cara à educação brasileira, né? Aqui também já foi colocada a emenda constitucional 95, que passa a não permitir investimentos em educação. Então, nesse sentido, senhor ministro, nós temos um pacto que desde 88, na Constituição da República Brasileira, procurou valorizar a educação. E não acreditamos em educação sem profissionais valorizados,
falará em nome da UNE, Bruna Brelas. Bem, bom dia a todos e a todas. Queria agradecer aqui aos deputados que deram oportunidade para as entidades educacionais poderem se manifestar. Eu sou a Bruna Brelas, sou diretora da UNE, sou amazonense, nortista, faço parte desse movimento estudantil. Eu entrei na universidade pública através de uma conquista e uma luta da UNE dos estudantes, que é a cota para estudantes de escola pública. A gente ouviu aqui atentamente o ministro e, sinceramente, a gente não consegue identificar qual é o real projeto do governo Bolsonaro para a educação. Mas a UNE e os estudantes brasileiros que têm responsabilidade com o Brasil têm bandeiras e reivindicações para serem apresentadas para esse ministério. A gente quer a implementação imediata do Plano Nacional de Educação, a garantia dos 10% do PIB para a educação, porque é lei. Nossa opinião é que é fundamental a proteção às cotas, a garantia à permanência através da assistência estudantil, o investimento em mais bolsas de incentivo à pesquisa. Para nós, é fundamental a garantia da liberdade de cátedra nas universidades. Disso a gente não abre mão. Nós somos contra a apologia ao ódio e ao armamento nas nossas escolas e universidades. Em defesa da paz nas escolas, pedimos menos armas e mais livros em nome dos estudantes de Suzano. A UNE e os estudantes brasileiros amam o nosso país e, por amarem o Brasil, defendem que a universidade ela deve ser um grande polo de construção do ensino, da pesquisa e da extensão, de instituições que impulsionam o desenvolvimento nacional do nosso país, ao contrário desse governo que não tem nada de nacionalista. Essa é a nossa opinião. E, para finalizar, porque eu sei que o tempo é curto, a UNE ela tem 80 anos. E a história do Brasil moderno não pode ser contada sem citar a União Nacional dos Estudantes. Nós construímos a campanha do O Petróleo é Nosso, resistimos à ditadura militar, nós construímos a campanha das Diretas Já, somos os caras pintadas da década de 90 e somos os estudantes que, no último período, estiveram mobilizados nas ruas para garantir que o negro, o pobre, a mulher e o trabalhador entrassem na universidade. E a gente não tem medo de ameaça, como fizeram alguns parlamentares aqui. Aqui desrespeitam a UNE, desrespeitam a nossa entidade, deputada. Eu queria garantir esse final para a gente poder construir essa defesa. Porque a UNE, quem precisa legitimar a UNE são os estudantes brasileiros. São os 2.400 centros acadêmicos, 550 diretórios centrais de estudantes e demais entidades que se credenciaram a participar do Congresso da UNE, onde participam mais de 15 mil estudantes. E esses são os estudantes brasileiros que legitimam a União Nacional dos Estudantes. E a gente vai amanhã nas ruas, dia 28, está apresentando para o ministro da Educação e para o Brasil a opinião da UNE sobre as pautas educacionais. Não duvidem da capacidade dos estudantes brasileiros. Nós não somos ninhos de rato, ao contrário do que pensa o presidente da República. Estamos mobilizados para defender o Brasil, a democracia e a educação. Muito obrigada. Obrigado, Bruna. Passa a palavra. Nós estamos aqui na sala da Comissão de Educação. Atrás do deputado Pedro está Florestan Fernandes. Peço que o ministro, não sei se o ministro conhece, mas é um constituinte brasileiro, né, um conhecedor da educação, comunista. Comunista, ministro. Espero que ele lhe assombre, inclusive, tá? Olha, tão comunista quanto... Comunista. João Cruz Costa, um dos maiores sociólogos do nosso país. Segundo lugar, Vossa Excelência, como ministro da Educação, e primeira vez que vem aqui, eu esperava que Vossa Excelência fosse falar da execução orçamentária, da execução do Plano Nacional de Educação. E essas perguntas, então, essas perguntas que eu quero fazer. O deputado Ivan está com a palavra. Quando um fala, os demais precisam escutar. Eu quero que desconte o meu tempo, porque eu tenho muito pouco tempo, deputado Pedro. Haverá tolerância, deputado Ivan. Eu quero dizer o seguinte, eu fiz inclusive um requerimento de informações com as várias execuções, mas o MEC está à deriva. À deriva. Nós não temos aqui nem o secretário de executivo, nem o presidente do INEP. As duas maiores funções do MEC. Foram demitidos ou demissionários e falaram que o senhor é o despreparado. Está aqui a frase com o deputado Pedro Czai. O presidente do INEP. O INEP fala de Anísio Teixeira, outro grande educador, pioneiros da educação nacional. Agora, ter o senhor lá, me parece assim, algo que é o reflexo, é o retrato do governo Bolsonaro. Só que Vossa Excelência não teve voto, que é pior ainda. Então,
Quando Vossa Excelência vem falar que o caso de Suzano se resolve com uma escola civil-militar, me dá vergonha. Falar que o senador Olímpio falou que se cada professor ou professora ou servente tivesse uma arma, resolvia o problema da segurança e não havia um massacre. Isso é uma vergonha, é um escárnio ao povo brasileiro. Vocês precisam parar para pensar. Vocês estão instalando medo nas escolas. Nós queremos uma escola livre, pública, gratuita, laica e de qualidade. Me desculpe, os senhores estão errados. E tem, inclusive, o comandante do 2º Exército quer formar uma escola militar, uma só em São Paulo, mas militar. Não é militarizar todas as escolas públicas brasileiras. Sua Excelência falou, inclusive, de universidade para uma elite. A universidade é para uma elite. Isso é declaração pública de Vossa Excelência. Vossa Excelência se aninha com essas pessoas aqui. Eu estou no Twitter aqui do senhor e fala assim, no cardápio de hoje, com meus amigos Ernesto e Damares, amor pelo Brasil, fidelidade ao nosso presidente e uma deliciosa sobremesa via WhatsApp com o nosso amigo Olavo de Carvalho. Ou seja, um desqualificado, nem no Brasil ele está, e virou o guru educacional do maior orçamento da nação brasileira. Onde é que nós vamos parar, gente? Os estudantes estão precisando de qualidade de ensino, os professores de formação continuada, ministro. Nós temos que discutir as questões salariais daqueles que ensinam, para dar garantia de que nós vamos ter uma escola pública de qualidade, mas nada disso interessa. O que interessa para vocês é a escola sem partido, do partido de Vossa Excelência. É isso que interessa. Então, quero dizer claramente o seguinte, Vossa Excelência está no bico do corvo, porque Vossa Excelência já demitiu 15 pessoas e não é demitido. Eu não sei o que segura Vossa Excelência no cargo. O que o Brasil precisa é de um ministro da Educação, e esse não é o senhor. E eu peço a sua renúncia pública, não pelo Twitter. Peço aqui agora que Vossa Excelência não tem qualificação para o cargo, não tem preparo e não sabe o que é gerir a máquina do Ministério da Educação. Peço a Vossa Excelência que renuncie publicamente para o bem do Brasil. Obrigado, presidente.